Ouvindo os discos da Califórnia da canção nativa, o Chupim foi atiçando o próprio braseiro e de novo pensou que poderia escrever alguma coisa, recuperar, além da amizade, algum espírito jornalístico literário, fazer como o jacaré do Tambo do Bando, que atravessou o Rio Grande a cavalo com seus amigos Talgolim e Pedro Osório nos anos 1980. Depois, publicaram em livro O que Escreveram. Esse é algum dos trechos de Adriano Chupim, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor e tradutor Paulo Damin, mais propriamente dito aqui no capítulo Vaneira da obra, então, Adriano Chupim, e nós temos a honra de, no Café com Letras desta semana, contarmos com a presença do próprio autor aqui, Paulo Damin, uma honra tê-lo conosco. Obrigado pela oportunidade, estou feliz também de estar aí. Eu comecei lendo aqui um dos trechos, como nós sempre fazemos no Café com Letras, para o pessoal já entender como, no jargão popular, se costuma dizer a pegada da obra. E nós estamos diante de uma obra num tom jovial, mas que ao mesmo tempo conserva os termos, a expressão, o ritmo do linguajar gauchesco propriamente dito, e com uma peculiaridade: o espaço basicamente é de Caxias do Sul, ainda que haja conexões com outros pontos do interior do estado, mas há uma forte presença de Caxias do Sul. Então aqui, para caxienses, ainda se tornará muito mais familiar o contexto, os hábitos, porque Caxias do Sul tem muito disso, essa mistura da origem italiana, colonial, e um gauchismo muito forte, né? Nós estamos aí na capital dos CTGs, né? Caxias tem muitos centros de tradições gaúchas. Então, ao mesmo tempo que eu te saúdo, eu peço que tu comeces aí contextualizando a quem nos acompanha sobre a pegada da obra, essa pegada gaúcha e colonial. Sim, são personagens de Caxias que fazem uma viagem pelo Rio Grande do Sul, né? No contexto de um movimento independentista gaúcho. Seria mais ou menos, é uma ficção especulativa, seria como se agora, nos anos 2020 e poucos, surgisse um movimento independentista no Rio Grande do Sul. E aí o ponto de vista é desses personagens que estão se aproximando desse grupo separatista e estão querendo conhecer o Estado, que eles vão chamar de país, né? Porque já não é mais um Estado brasileiro, e sim um país independente. Eles fazem essa viagem para visitar um amigo lá em Uruguaiana, né? Seguindo um pouco aquela música que não conhece o Rio Grande quem não foi Uruguaiana, do Vanidade e do João de Almeida Neto, não, do João Chagas Leite. E tem o famoso personagem ainda, o Guri de Uruguaiana. Então a Uruguaiana ficou com essa pegada assim do gauchismo, o caráter fronteiriço também, né? Na abertura aqui, o livro é organizado, e eu vou pedir que a nossa produção vá pegando na medida em que eu folheio. O livro tem uma organização em 4 tomos, digamos assim. Eu até antes do nosso bate-papo, evidentemente que as pessoas não acompanham a nossa preparação aqui, mas no que eu recebo os escritores, nós já vamos tentando trocar uma ideia para afinarmos a abordagem em torno da obra. E o Paulo Damin aqui me explicava que, embora seja classificado como um romance, o livro também se presta a uma categorização de novela. E se nós fôssemos pegar dessa forma, nós teríamos 4 tomos aqui, assim divididos: o bugio, a vaneira, o chamamé e a milonga. E no bugio, sim, aí nós temos um contexto bem interessante, fazendo aquela dicotomia entre a área urbana e a área rural de Caxias do Sul. Eu não vou lembrar de qual légua falamos, mas São Virgílio está aqui, por exemplo. Sexta Légua. Sexta Légua, né? E São Virgílio também está aqui, que começa a ter aquela transformação de hábitos e de costumes entre aquele caxiense, digamos assim, que se criou no interior e começa a ter a experiência do vai e vem na região central da cidade, assim, mais urbana propriamente dita, né? Isso. Isso seria antes da viagem, né? Tem toda uma contextualização com Caxias, porque o personagem principal, o Adriano, chamado de Chupim, por apelido... É Chupim ou Chupim? Chupim, que é nem o passarinho. Chupim. Ele mora ali.
Na Sexta Légua. Ele se criou ali, então tem para ele ele acompanhou mais ou menos essa mudança, que uma vez era muito mais rural e hoje virou, no livro virou um troço extremamente urbano, né? Um bairro até de elite. Nós estamos falando de São Virgílio, São Virgílio da Sexta da Légua. Sexta Légua. Isso. Que, por exemplo, tem asfalto. Antigamente não tinha. Tipo, há 20, 30 anos atrás não tinha. E como é que tu enxergas? Porque depois nós vamos entrar de uma forma mais aprofundada nisso, mas acho que já dá para dar uma passeada, digamos assim. O livro tem um caráter de crítica social, sempre fica uma margem para uma reflexão. O interior que se urbanizou, antes não tinha asfalto, agora tem, isso é positivo, isso é negativo. Os moradores do interior, de um modo geral, acho que em qualquer localidade, praticamente se matam gerações a fio para que o seu território seja amplamente asfaltado. Sim. E aqui é colocado de uma forma não tão comemorativa, ou não que motive tanta celebração, digamos assim. Foi asfaltado, ok. Então agora passa a ser urbanizado. Então fica aquela coisa... Não tem tanta cerimônia quanto se esperaria. Gerações que brigaram pelo asfalto no interior, né? Aqueles programas intermináveis aqui em Caxias do Sul, programa de asfaltamento do interior. Então, as comunidades comemoram a exaustão, a chegada do asfalto. O livro não coloca de forma tão cerimoniosa, digamos assim. Sim, mas também não é um trabalho eu como autor do livro não fiz um trabalho de como eu quero fazer uma crítica social. É o ponto de vista do personagem, que passa também pelo filtro do narrador, que está se descobrindo, de repente, conservador de um tipo que não é necessariamente político. É uma coisa, assim, ele tá flertando com um conservadorismo cultural que vê, por exemplo, na modernização do lugar do interior, uma perda de cultura. Quase que uma perda de identidade. Exato. O ethos do homem daquele lugar, digamos assim. Ou do cidadão, enfim, o homem, a mulher, enfim, quando se fala o homem. Há pontos curiosos, como, por exemplo, o fato do sujeito que passa a ter, isso nós ríamos aqui antes do nosso bate-papo, que passa a ter a piscina na sua casa, né? Antes era um lugarejo comum, agora já tem um asfalto. No interior as pessoas já têm casas de 2 pisos, já usam carro. Então, ao mesmo tempo que há o progresso, também há essa perda identitária, né? Que tu mencionas aí. Eu acho que é mais ou menos por aí que tu tentas colocar. Isso, mas lembrando sempre que não é a minha opinião, né? Como o Paulo, né? É o narrador do livro passando pelo personagem. Que está tendo que lidar com isso, é uma mudança desse progresso que ele sente como perda. E isso acontece por uma questão de mudança geracional, né? Assim como ele é descendente dos agricultores de São Virgílio, esses que estão fazendo piscina e casa de 2 pisos com vidro e tudo, e cachorro e cerca elétrica, são descendentes também, já não são mais colonos, não são mais agricultores, né? Trabalham com outras coisas, trabalham na cidade e usam aquilo como, às vezes como sítio, às vezes como casa só para dormir, né? Nós temos ainda, tentando esgotar essa primeira etapa, uma colocação. Tu lançaste o livro há algumas semanas, mas ele foi escrito em que tempo? Porque ele está muito atual ao debate de agora. Quando que foi escrito o livro? Eu comecei a escrever ele mais ou menos no ano passado, nessa época, faz um ano. Então... Porque, por um acaso, aqui, há um pano de fundo aqui numa crítica, podemos dizer, panorâmica, ambiental, não ambiental de meio ambiente, mas ambiental de contexto do próprio lugar. A privatização do setor público, a reforma administrativa. Estamos aqui numa Câmara de Vereadores, o propósito do Café com Letras não é discutir política, necessariamente, mas estamos em uma Câmara de Vereadores e a questão de alguns dias houve aí uma imensa paralisação, uma greve, enfim, um protesto dos servidores públicos Brasil afora contra a chamada reforma administrativa. E aqui sim tu fazes uma crítica que já não é subjetiva e nem velada, é uma crítica objetiva. A privatização do setor público, digamos assim, a representação sindical dos servidores públicos é citada de forma categórica, num tom um pouco engajado, mas mais omisso. Então, aí o livro começa a entrar também nesse viés da crítica social, né? É
É uma premonição do futuro, é uma previsão do futuro. Uma previsão. Porque como é uma obra que é uma ficção especulativa, ela brinca com essas coisas, com esses gêneros, subgêneros literários como a distopia, a ficção social mesmo, de possibilidades, né? Por exemplo, existem outras obras que dá para citar que trabalham com esse tipo de coisa. Por exemplo, tem um livro de uma autora americana chamada Lionel Shriver, que brinca com um separatismo no sul de Portugal, de uma província portuguesa que se separa. Então, esse livro se enquadra dentro dessa categoria, né, de obras que brincam com possibilidades sociais e que cogitam, inclusive, alterações políticas. E aí, pegar esses exemplos locais de... Parcerias público-privadas são citadas então, também. São coisas que eu ouvi falar e... Contexto eleitoral. Eu ouvi falar e pensei, se acontecesse isso, como seria, né? Se acontecesse a privatização do serviço público, uma reforma administrativa que, no caso, o personagem era funcionário público. Trabalhava numa secretaria aqui da prefeitura. E ele é mandado para casa, ele tem que fazer um MEI lá para continuar prestando serviços para o serviço público, mas não é mais funcionário público. Ele já é um terceirizado, são coisas que poderiam acontecer e que talvez aconteçam. E que talvez aconteça isso que é muito legal, o aspecto atual da obra, não necessariamente o teu ponto de vista, mas assim, o aspecto atual e a crítica social que é colocada, na medida em que vivemos, inegavelmente, uma relativa degradação do conceito do trabalho, ou pelo menos do conceito tradicional de trabalho. Para muitos vão celebrar isso, que alguns chamam da uberização, né? O MEI, o microempreendedor individual, não, mas é a independência do trabalhador. Ok, enquanto os trabalhadores estão produzindo, até pode ser bom, mas na medida em que ele tiver problema de saúde, alguma coisa assim que ele não está produzindo, e aí, como é que fica? Então, são discussões que não são necessariamente o foco da obra, mas que fica uma lacuna ali para o sujeito que está no meio da leitura, ele pode parar e pensar, não, mas para aí, eu vi isso aqui no noticiário há algum tempo, acho que faz algum sentido. Então, a obra também se presta a isso. Nós temos que chamar as dicas do autor, mas eu vou dar mais uma sequência, porque aqui, na evolução dos tomos, e aqui na minha folhada quase que aleatória, nós temos uma personagem, a Fran, que topa a ideia do Chupim de fazer essa incursão pelo interior do Rio Grande do Sul, separatista. Em caixa alta, aqui já, Independência já, viva a pátria gaúcha. Aqui nós trabalhamos com um orgulho que vem sendo construído por meio de releituras a partir do que teria sido a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Só que, na verdade, a leitura que nós temos do conceito separatista desse orgulho gaúcho, ele foi muito mais construído nos anos 40 do século XX, lá no Movimento dos Oito, no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, com Barbosa Lessa, Paixão Cortes e por aí afora, do que necessariamente o que os farrapos teriam vivenciado um pouquinho antes da metade do século XIX. O gaúcho tem essa, mesmo às vezes com pouca propriedade intelectual, informativa, ele tem esse lance da rebeldia, de querer se separar e tal. E a obra aqui se apropria disso, e vai acontecendo uma incursão aí num ambiente bem gauchesco, de CTGs, de trago, de dança, enfim, essas pessoas vivem o gauchismo pelo interior do estado. Sim, esse é o mote, né? Eu acho que se presta a pensar de modo literário toda essa história separatista, como tu falou, a propaganda também que se fez muito sobre o que foi ou teria sido a história da Revolução Farroupilha, mas também tu é um leitor privilegiado, né? Tu pesquisou essa coisa do castilismo, por exemplo, né? Então, é um livro que se presta a esse tipo de leitura histórica também, né? Para pensar que tipo de reflexão hoje as pessoas estão fazendo sobre a história do Rio Grande do Sul, se isso seria possível. Existe ainda esse orgulho? Será que existe ainda? Será que já não está se perdendo cada vez mais e tal? E meio que o movimento que surge ali é para retomar, é uma retomada, um renascimento desse orgulho
Então acaba sendo, para algumas pessoas, acaba sendo bizarro. Eu acho que a imprensa, na ficção, ela olha assim como dizendo, tipo, é meia dúzia de boca aberta que acham que estão... Se surgisse mesmo, né? O que acontecia? O que a imprensa ia dizer? O que os teus personagens aqui estão fazendo, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que o grupo lá do Barbosa Lessa, do Paixão Cortes, estavam fazendo no Julinho, em Porto Alegre, nos anos 40. Eu lembro uma entrevista do Paixão Cortes dizendo que uma das coisas que mais os revoltavam eram as propagandas da Coca-Cola, né? Por que as pessoas em Porto Alegre começavam a cultuar produtos estadunidenses, né? Então eles lá, oriundos do interior, na capital do estado, não, para aí, nós vamos cultuar aqui o chimarrão, o churrasco, a roupa, a pilcha. Nós vamos trazer o interior do estado para a capital, né? Sim. E os teus personagens estão percorrendo o interior do estado, tentando mostrar para aqueles lugarejos a própria identidade deles, que por um motivo ou outro está se perdendo. Que começa aqui num distrito caxiense, a rigor rural, que vai se urbanizando, e eles vão para lugarejos do estado mostrar o seguinte, não, para aí, a dança é essa aqui, os personagens da nossa cultura são o Getúlio Vargas, o Brizola, na música, o Luiz Marenco, que hoje, por um acaso, também é político, é deputado estadual. Então, quer dizer, eles têm que lembrar as próprias pessoas dos lugares a identidade gaúcha, né? Sim, o Luiz Marenco, inclusive, é cogitado para ser um dos primeiros presidentes da República. Sim, tem. Eles não chegam a fazer essa propaganda, porque, enfim, quem for ler o livro vai ver que não são exatamente militantes, né? Eles não conseguem fazer todo o discurso. A Fran, por exemplo, é uma militante. Ela sim, né? Faz esse discurso de nós temos que ver a nossa cultura. Eles estão meio que usando esse movimento para fazer uma viagem, né? Mas tem uma coisa do nativismo também muito forte. Eu acho que eles se aproximam muito mais do nativismo do que do tradicionalismo. Então talvez eles fossem menos Paixão Cortes, Barbosa Lessa e mais Noel Guarani, Senair Maiká, Jaime Caetano Brown. Sim, e é citada, por exemplo, no trecho que eu li aqui de abertura do programa, é citada a própria Califórnia da Canção, né? Um celeiro desses grandes compositores e intérpretes da música gaúcha, Pedro Hortaça, enfim, por aí afora, esses grandes nomes. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, Paulo Damin, nós vamos dar uma pausa nessa rica abordagem aqui de Adriano Chupim. Aliás, tu tens que nos explicar depois o porquê desse nome. Mas nós vamos de imediato, então, às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o escritor e tradutor Paulo Damin, com a obra Adriano Chupim, nós vamos dar uma pausa e eu vou pedir que de forma breve, então, Paulo, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, autores, obras, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está em casa tem que correr atrás e ler também. Para essa câmera aqui. Todos os autores uruguaios, as autoras também, o Morosoli, principalmente, muitos argentinos. No Brasil, eu leria muito o Sérgio Faraco, que é um escritor gaúcho extremamente bom. Um dos grandes contistas, né? É, um baita de um contista e fácil de ler, sabe? Complexo, mas fácil de ler. Eu acho que... sim, tem sempre tantos outros, mas não sei. Eu diria basicamente para ler os uruguaios, que são pessoas muito competentes e que tem muito a ver com a gente, assim. Eu acho que a gente aprende muito sobre como é ser periférico no planeta Terra, lendo grandes escritores. Os uruguaios fazem isso muito bem. Tu fazes uma flertada, digamos assim, também, quando tu falaste em nativismo. Esses grandes intérpretes e compositores gaúchos, o Pedro Hortaça, Noel Guarani, Senair Maiká, eles pegam essa música nativa que também se mistura na região de fronteira. E nós vamos ter também os argentinos, uruguaios, enfim, que Atahualpa Yupanqui, José Larraud, que fazem essa mistura, né, a música nativa, música cantada, música pampiana,
mais ou menos os milongueiros, os conhecidos milongueiros. E aqui eu gostaria, nessa evolução, de recuperar um pouco aqui escritores muito caros para a nossa cultura, Moacir Scliar, eu não estou enxergando aqui, mas imagino Érico Veríssimo, por aí afora, eu não consigo lembrar de tudo. Mas a contextualização da obra é riquíssima aqui. Há também uma passeada pelo contexto do futebol, de alguns clubes aqui, o antigo Flamengo, hoje Ser Caxias. Então, nós temos aqui uma lembrança contextualizada de uma cultura serrana e gaúcha. Eu gostaria também de uma explicação do porquê do Adriano Chupim. Eu acho que essa é uma curiosidade para quem já leu ou quem já toma contato com a capa e lê assim, pô, Adriano Chupim, por que isso? Isso é uma das chaves de leitura. Eu não vou falar o segredo, mas tem... Porque tu pode ler achando que é simplesmente o nome dele, mas se tu lê e faz uma referência, dependendo, né, da história, da trajetória de leitura de quem lê, isso pode ampliar um pouco a complexidade do livro. Então, não vou revelar o segredo. Mas a explicação de por que ele se chama, de por que ele vem a ser chamado Adriano Chupim, é porque acontece logo no início, ele vai visitar um amigo dele num CTG, em Caxias, e como ele não tem pilcha, ele arranja uma pilcha, ele vai comprar numa agropecuária pilcha e compra tudo preto, porque ele lembra assim que alguma mulher falou para ele que ele fica bem de preto, e aí ele acredita nisso e vai e compra tudo preto e chega todo pilchado de preto. Então o amigo dele diz assim, tchê, tu tá fantasiado de Chupim? E os outros ouvem e começam a chamar ele de Chupim, então o apelido vem daí, vem da vestimenta preta. O Chupim, pelo menos meu falecido pai colocava muito esse Chupim, fica aquela imagem de um aproveitador, de um sujeito quase que está ali para sugar, tirar vantagem, sem maior empenho. Mas que também não é o caso do personagem, nós discutimos isso antes da gravação aqui. O Adriano Chupim é muito mais uma figura simpática, com iniciativa, um cara proativo, brincalhão e tal. Enfim, fica aí o personagem vai guardar nuances que no decorrer da leitura também de quem está lendo, de quem está acompanhando a obra vai mudando. Mas não é necessariamente aquele sujeito que nós possamos encarar de uma forma pejorativa, já estereotipando do ponto de vista negativo. Acho que é o personagem que tem os seus méritos, digamos assim. Sim, sim. Entendeu? Então, o sujeito mais avisado que vai, mas o Chupim, então esse cara não presta e tal. Não é bem assim. O Chupim, digamos assim, ele guarda suas virtudes, seus méritos. Aí fica a cargo do leitor um maior desenvolvimento. Nós temos aqui essa milonga do Chupim também, que é colocada aqui em formato de estrofes. Como que se deu o desenvolvimento aqui da milonga do Chupim? Eu acho que é uma peculiaridade também sim. O livro tem muita música, né? Tem trilha sonora, então se a pessoa for ler, é legal ter um YouTube aberto ali para ir ouvindo as músicas. Já ir brincando com as letras, né? Porque faz muito mais sentido, digamos assim, se a pessoa conhece as músicas, né? Isso amplia, é uma das chaves também, tu conhecer as músicas e ouvir elas. E essa milonga é uma composição que os personagens fazem durante a história. É o que eu ia te perguntar, daí tu mesmo idealizaste e conseguiste colocar, digamos assim, no contexto dos personagens, ou tu te inspiraste em alguma música já existente? Não, eu compus ela, eu faço música também, e compus essa música para o livro, né? Especialmente para o livro, para a obra. Além de pegar essa parte musical da obra, que nós já estamos nos aproximando do final do programa, digamos assim, mas eu gostaria daí o autor mesmo, a conexão do autor com a sua obra. Uma coisa é tu fazeres uma pesquisa, idealizares os personagens, o enredo, que nós temos um baita romance em mãos, mas o que é tu mesmo aqui, digamos assim, na obra? Onde que está o próprio Paulo Damin? Tu és, de fato, um entusiasta do nativismo, da cultura gaúcha? Tu te identificas? Ou tu simplesmente te interessaste pela temática e viste, não, eu vou criar uma ficção, um movimento independentista, digamos assim, de jovens saindo do interior de Caxias do Sul e tal? Eu gosto muito de música nativista.
Todos os músicos que estão citados, compositores, eu gosto muito. Então, o que tem de meu aí, às vezes, é puxar saco de um ou outro, citar música, citar letras inteiras, sei lá, os Bertucci, João de Almeida Neto, sabe? Porra. E que é riquíssimo, né? É riquíssimo e maravilhoso de ouvir, né? Aquele famoso domingo de manhã, né? Que o sujeito ali se acorda e bota toda a altura. O que tem de meu é muito essa identificação. A parte mais musical, então. A parte musical, sim, mas também me sinto. Eu sou daqui, não adianta, né? Então, para mim é fácil morar aqui no Rio Grande do Sul, a comer as comidas que a gente tem aqui, falar do jeito que a gente fala. Às vezes, eu morei em outros lugares, às vezes as pessoas achavam que eu era grosso e, né? Não dá para dizer que elas não têm razão, como diria o Gil de Freitas, né? Me chamam de grosso, não tira a razão, mas, né? Eu sei tratar qualquer cidadão também, não é por mal. Mas, Paulo, mais uma curiosidade. Nós conseguimos explorar aqui muitos pontos, a parte cultural, a parte histórica, o enredo, a própria missão, digamos assim, dos personagens no decorrer do romance. Mas como que se deu o teu processo de pesquisa? Há uma riqueza de citação, a parte musical nós exploramos bem, mas assim, de atores políticos da nossa história, atores da própria música, da literatura, o ambiente de CTG. Tu fizeste uma pesquisa acurada nisso porque não surge à toa, há um cuidado aqui de não esquecer de alguns nomes ou de enfatizar um pouco mais. Sim. Isso houve também. Sim, teve pesquisa, certo, de ler muito livro, viajar, fui até a Uruguaiana, fiz essa viagem para reconhecer certos lugares e poder ter locações. Então tem uma pesquisa técnica também, né? Pesquisa técnica com a linguagem, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma das coisas que é importante no livro, é a linguagem, a forma dele, né? Não é um livro que para gaúchos é mais fácil, porque a gente tem esse, né? Reconhece na linguagem uma certa comunidade que talvez em outros lugares a pessoa precisaria de um dicionário. E existem dicionários especificamente de termos gaúchos, que foram usados também. O que eu ia te perguntar ainda mais, assim, para fechar mesmo. Haveria uma diferenciação clara entre o gauchismo serrano e o gauchismo fronteiriço de Uruguaiana, como é o caso aqui, quase tentando perfazer um limite de trajetos aqui, daqueles que saem de Caxias do Sul e vão até a fronteira com a Argentina, Uruguaiana, Paso de los Libres, enfim. Porque isso também é muito explorado na música e na cultura do Rio Grande do Sul. Sim. Nós estamos falando dos gaúchos da região central do estado, coração do estado, Santa Maria, enfim. Não, nós estamos falando dos gaúchos serranos. Não, são os gaúchos fronteiriços. Tu observas alguma diferença clara ou é mais um orgulho nativo, assim, do sujeito enfatizar aquele senso de pertencimento? Eu nasci em tal lugar, então eu sou de lá, enfim. O gaúcho tem muito disso também, né? Tem diferença, sim, tem diferença. Tem a diferença por exemplo, Caxias é uma cidade, agora passou dos 500 mil habitantes, está cada vez mais urbana, então tem essas misturas da urbanidade, né? E quanto mais tu vai se aproximando para a fronteira, mais vira nativismo. Aqui ainda tem muita influência do CTG, né? Como tu falou, que sei lá... Capital do CTG. É um lugar que está cheio de CTG. Pela quantidade, né? E o nativismo já não é tão forte aqui em Caxias. Então tem essa diferença. A coisa de ter influência das migrações italiana, alemã, polonesa, russa... Campos de cima da serra... ou até quem vem de outros estados, né? Isso, então, isso faz com que a cultura gaúcha daqui tenha uma especificidade diferente daquela do Uruguaiana, né? A Uruguaiana ficou muito mais marcada na história do nativismo. Bem, quando o entrevistado é bom, o tempo voa, e é o caso aqui do Paulo Damin, que nos brindou com essa provocativa obra, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, Adriano Chupim, gauchismo, cultura gaúcha, vale reler, enfim, o sujeito tem como enxergar a obra de diversas maneiras ou até se já compreendeu o enredo, recupera só para se atualizar na parte musical da obra ou nas menções à literatura, enfim, é um prato cheio aqui para quem gosta, como eu propriamente admiro muito a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Paulo, foi uma honra te receber aqui.
Obrigado. Breves segundos aí para a tua despedida, digamos assim. Agradeço e o livro, para quem quiser, está disponível no site da editora Martins Livreiro, ou então tem uma livraria da Martins Livreiro em Porto Alegre também, ou então comigo, pode me procurar no Instagram, Paulo Damin, vão me achar e podemos conversar. O bom de ser um autor independente é que as pessoas podem falar comigo, né? Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o escritor e tradutor Paulo Damin, ele que nos brindou aqui com o romance Adriano Chupim, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.